Olá a todos, me chamo Pietro Bompé e vim apresentar o artigo intitulado Professor de Computação e Informação, Experiências de Conexões de Saberes nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse trabalho tem como autoria Pietro e Poliani. Eu sou licenciando em Computação pela Universidade Federal da Bahia e a professora Poliani, ela é vinculada ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte com cooperação técnica com o Instituto Federal da Bahia e pesquisadora do Onda Digital. Bom, enquanto consideração inicial, esse artigo trata do ensino da computação nas escolas públicas e tende também a uma discussão sobre os referenciais curriculares da computação para a educação básica, trazendo elementos da vivência no ensino fundamental 1, enquanto componente de estágio supervisionado, e aí uma articulação pontual sobre computação e artes visuais enquanto componentes curriculares presentes nessa educação básica e falando um pouquinho sobre a formação do professor de computação e trazendo elementos sobre a identidade docente. Para começar, eu trago o Almeida e o Valente para falar que em diversos países tem se procurado alterar o currículo no sentido de focar os aspectos de programação e de conceito de ciência da computação, inclusive nos primeiros anos da educação básica. Aqui no Brasil, os referenciais curriculares não complementam a computação enquanto componente obrigatório, muito menos enquanto componente presente dentro dos componentes curriculares já elencados para o ensino da educação básica. Nesse objetivo, a gente busca analisar as contribuições desse ensino da computação dentro desse contexto de ensino fundamental, especificamente nos primeiros anos, do primeiro ao quinto ano, contemplando a computação dentro de um componente já existente que é artes visuais. Esse trabalho foi desenvolvido em uma escola pública daqui de Salvador. Como introdução e também caminhando para falar sobre os desafios da formação desse professor de computação, ou seja, o licenciando em computação, naquele que está na graduação da licenciatura, há uma articulação entre a teoria e prática durante essa formação inicial. Então, há formações duplicadas entre a Faculdade de Educação e a Faculdade de Computação, muitas vezes em algumas universidades tratadas como instituto ou departamentos, a depender da sua estruturação. Há também uma estruturação específica dos estágios supervisionados, onde a perspectiva de que a computação se integre à educação e os licenciandos possam fazer seus estágios dentro das escolas públicas, e os referenciais desses professores em formação sejam aqueles que também sejam formados por essas licenciaturas. Então, um dos desafios presentes dentro dessa formação é que aquele sujeito ou aquele licenciando que vá para a escola também tenha um professor de computação formado a partir da sua licenciatura, para que atue como orientador ou como supervisor do seu estágio, por exemplo. E aí a gente entra no ponto onde o ensino de computação se agrega à vivência escolar, onde esse profissional licenciando, ele em contrapartida, ele encontra os estudos que ainda são desconhecidos, então o seu campo de atuação é desconhecido, o seu fator de trabalho e local onde vai fazer os seus estágios e atuar futuramente após o formado, ele não é reconhecido enquanto professor. Há uma ausência desse professor de computação na formulação das políticas curriculares, salvo as últimas, mas com uma perspectiva muito mais instrumentalista do ensino da computação. Além do desprestígio da formação docente, contemplando aí os baixos salários, as condições mínimas para a atuação docente e a carência de profissionais licenciados em computação na escola, onde o desenvolvimento desse componente curricular, desses conteúdos, desses materiais integrados, são ainda tratados por outros profissionais formados pelos bacharelados, por exemplo, ou profissionais que não são linkados à área da computação. E aí surge a pergunta, né? Quem são mesmo esses licenciandos em computação? Quem é esse sujeito que está na formação inicial e se propõe a atuar enquanto docente na educação básica e aí contemplando também as modalidades da educação? Nesse sentido, a gente discute dentro do artigo a identidade desse professor de computação, que dentro do artigo a gente intitula como professor de computação em formação, né? A mesma coisa que o licenciando. Nessa discussão,
a gente trata 4 esferas, né? Como esse licenciando em computação se estabelece, se apresenta para a sociedade. Em primeiro nível, como ele faz computação, licenciatura quase não sai na fala dele, ou ele se intitula como graduando em licenciatura em computação. Num terceiro passo, quando ele começa a compreender a potência do curso e os campos de atuação, ele se intitula como licenciando ou como licencianda em computação. E no estágio que a gente, como autor do trabalho, considera que poderia ser potencializador para outras práticas e o fomento dessa computação na educação básica, a intitulação de professor de computação e informação, colocando a formação e a atuação docente em princípio. Nesse sentido, a gente trabalha dentro do pensamento computacional, um dos 4 pilares fundamentais, o algoritmo, a abstração, composição e decomposição e o reconhecimento de padrões, nas atividades que foram desenvolvidas dentro de sala de aula. Então, para que esse sujeito ultrapasse a formação docente, por que não atuar em escolas, e especialmente em escolas da rede pública de ensino? A partir disso, foi pensado atividades da computação em que os sujeitos participantes nessa atividade em específicos foram crianças do 2º e 3º ano do ensino fundamental. Eles tinham entre 6 e 9 anos, e as atividades foram desenvolvidas pensando também em materiais de baixo custo, como giz de cera, lápis de cor, em que a realidade da escola pudesse já ter esses materiais e não dependesse de alguém de fora do universo escolar que fizesse essas atividades. Então, a gente utilizou como conjunto de técnicas a computação desplugada, né, pensando num contexto de um bairro periférico, onde a atividade foi desenvolvida, pensando na articulação entre a computação e as artes visuais, componente que já foi, como já foi dito, já está presente no currículo brasileiro. E aí pensamos nessa atividade. A princípio, foi uma atividade pensando na composição das cores primárias, secundárias e terciárias. Né? Esse é o círculo cromático, onde os estudantes foram apresentados a essas cores, e para que eles entendessem que uma cor terciária, por exemplo, é uma composição da secundária e da primária, esse círculo foi desenvolvido e colocado para que eles preenchessem as cores primeiro 1, 9 e 5, como marcado na segunda figura. A partir daí, os alunos foram preenchendo essas atividades a partir de que uma cor secundária, a exemplo da 2, é formada pela junção de 2 cores primárias, a 1 e a 3. Então, dentro dessa atividade, foi possível trabalhar a abstração, onde ele é possível reconhecer o que é importante para aquela atividade e concentrar-se naquele elemento específico, a composição e decomposição, sabendo que as cores fazem parte de um conjunto, e o reconhecimento de padrões, a partir de que são cores que se interligam e se relacionam. Para as artes, foi a partir do círculo cromático, é um conteúdo presente no espaço escolar, no período letivo dessas crianças, que eles já trabalham, só que agora de uma outra forma. A partir disso, uma segunda história, onde é contada uma história, numa narrativa, e os alunos destacaram elementos, e aí nessa atividade, elementos como a árvore, o sol, a casa, eles tinham como característica principal trabalhar os elementos da abstração, e a partir disso, reconhecer as atividades e os elementos presentes nessa narrativa. Bom, como consideração final, essas atividades nos deram amparo e orientações didático-metodológicas de que é necessário profissionais da área da computação para serem trabalhadas atividades específicas da docência nesse contexto da educação. As práticas da sala de aula possibilitaram que o estágio e o histórico do currículo na educação básica fosse reconhecido como inexistente, como invisibilizado, e que é necessário, mediante as determinações e as condições da atual sociedade, em que a computação fizesse parte dessa educação básica. A partir disso, a vivência na escola é fundamental, e essas referências curriculares desses profissionais, a formação deles especificamente, comprometem a conquista dos espaços, porque se é negado o espaço de fazer o estágio dentro de uma escola, de uma rede municipal, por exemplo, porque não se reconhece a função do professor de computação. E essas experiências de interação entre a computação e componentes já existentes na educação básica são elementos potencializadores do trabalho do licenciando em computação, e por isso é fundamental a gente desenvolver essas práticas. Algumas referências utilizadas no trabalho, e muito obrigado.